Olá. Bom, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui hoje como presidente da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB do Rio Grande do Sul para mais um evento promovido pelo Colégio de Presidentes das Comissões de Direito Tributário das seccionais da OAB. O Colégio de Presidentes reúne os 27 estados e mais o Distrito Federal, 26 estados mais o Distrito Federal. Hoje, as comissões de direito tributário de todas as seccionais do nosso país. E nós temos, então, esse grupo promovido eventos em cada uma das seccionais, né, para poder trazer aos colegas advogados o nosso posicionamento, as nossas reflexões sobre assuntos que estão na ordem do dia e que têm impacto para o direito tributário. Nesse sentido, a OAB do Rio Grande do Sul sente-se privilegiada em contar hoje com os colegas Ragélia Kanawati, que é presidente da Comissão Especial de Direito Tributário, da Comissão de Direito Tributário da OAB do Amazonas, colega Perilde Silva, presidente da Comissão de Direito Tributário de Roraima, o colega Gustavo Cipolatti, presidente da Comissão de Direito Tributário do Espírito Santo, e o colega Igor Medeiros, que é presidente da Comissão de Direito Tributário do Rio Grande do Norte. Nesse evento de hoje, nós debateremos os impactos da reforma tributária em época de pandemia, ou seja, quais são as propostas de reforma tributária hoje em tramitação, vigentes, e aí também nós esperamos para amanhã a entrega da proposta de reforma tributária, o envio da proposta de reforma tributária do governo federal para o Congresso Nacional, e eu ainda comentava há pouco aqui no nosso grupo com o Igor muito bem trouxe. Bom, nós vamos fazer um exercício de futurologia em relação a essa proposta. Eu acho que sim, caro Igor, acho que nós vamos ter que pensar pelo menos aquilo que foi divulgado, né, que está divulgado na imprensa, né, embora nós não tenhamos nenhuma reforma tributária, nenhuma proposta oficial da reforma tributária do governo, mas eu acho que nós podemos pensar algumas coisas que foram objeto de divulgação e para podermos aqui debater dentro daquilo que se pretende no nosso evento de hoje. Eu não sei se os colegas sabem, eu acho que certamente não deve saber, mas nós aqui no estado do Rio Grande do Sul também estamos falando em reforma tributária. Na semana passada, o governo do estado do Rio Grande do Sul divulgou um projeto de reforma tributária que pretende enviar para a nossa Assembleia Legislativa no final dessa semana, com algumas novidades bastante interessantes, algumas novidades bem interessantes em termos de redução de alíquota, né? Mas alguns pontos também muito preocupantes, como redução de alíquota no caso do ICMS. Nós temos uma alíquota, a segunda mais alta do país, só perdemos para o Rio de Janeiro, né? Então, o governo pretende equalizar as alíquotas aqui no estado do Rio Grande do Sul, as alíquotas do ICMS, mas, em contrapartida, né, a velha história do cobertor curto. Vai aumentar alíquotas do imposto de transmissão, vai aumentar alíquotas do IPVA. Enfim, o debate que nós estamos tendo a nível nacional, nós também temos a nível local aqui no estado do Rio Grande do Sul. Mas como o nosso objeto hoje, o nosso objeto de discussão hoje é a reforma tributária federal, né, a reforma tributária na legislação federal e a reforma constitucional tributária, nós vamos tratar dos projetos em andamento, das PECs hoje que estão em andamento, especialmente a 45, a 110, e vamos tratar também dos outros assuntos que compõem esse universo de reforma tributária, que seriam a unificação de PIS e COFINS, a tributação de lucros e dividendos, e aquilo que toca muito especialmente na nossa atividade, na atividade advocatícia, que é a extinção, provável extinção de regimes especiais, e aí eu cito
especificamente o Simples Nacional, o Simples para os advogados, né? Em que se pretende a extinção desses regimes, e infelizmente, a meu ver, vai ser um problema muito, muito sério, muito grave para a nossa classe, já que a conquista que nós tivemos com o Simples para os advogados, numa alíquota bastante interessante para a nossa atividade, está prestes a ser, infelizmente, extinto. Bom, dito isso, eu novamente agradecendo aos colegas aqui presentes, a toda a nossa assistência, eu começaria, então, o nosso debate com o colega Períodes Silva, né, que é do estado de Roraima, e que vai falar um pouquinho para nós sobre as propostas em andamento, né, a 110 ou a 45. Ele e a Ragélia de Amazonas dividiram aí entre a 45 e a 110. Eu passo, então, para ti, Períodos, a palavra, para que tu possa fazer as tuas considerações. Acho que o microfone está desligado, Períodos. E agora? Perfeito. Estamos te ouvindo bem. Nós temos realmente duas propostas, a PEC 110 e a PEC 145. Uma fala sobre o IBS e a outra fala sobre o tal do IVA. A proposta 110, a proposta de emenda por 110, de autoria do senador Davi Alcolumbre, entre outros. Deixa eu só... A última tramitação dela aqui, que eu estava vendo aqui. Na verdade, duas propostas. Deixa eu falar um pouco sobre as duas propostas. A gente vai fazer um resumo sobre as duas propostas. Ela fala sobre o IBS. Ela tenta fazer a simplificação, tributação dos tributos, nesse caso de bens e serviços, e tentando unificar os 5 tributos federais. Aliás, os 5 tributos: PIS, COFINS, ICMS, ISS e o IPI. Essa é a principal situação que nós temos hoje relativo da reforma tributária. A reforma tributária, tal como ela foi feita anteriormente, ela foi feita com a ideia principal de tratar relativo aos tributos de consumo. Tá? Com a pandemia, com essa situação da pandemia que nós tivemos, nós temos que fazer uma reestruturação, fazer uma nova situação relativa a essa proposta, de modo a também ver o que ela afetou, principalmente a situação da retomada da atividade econômica que nós temos. A nossa atividade econômica que muito afetou, como nosso colega falou agora aí, sobre questão do ISS, aquela situação. Eu vou tentar fazer a reforma tributária desonerando algo e em troca de alguma coisa. Eu vou ter que ter uma fonte de renda. O que é que o governo está fazendo? Ele está desonerando alguns setores, tentando fazer isso, vai desonerar alguns setores, em detrimento de restringir ou até mesmo diminuir ou excluir alguns benefícios, algumas benesses que eles deram, como lá o caso da advocacia do Simples Nacional, como foi dito anteriormente. Eu vou tirar esses benefícios para poder, esses benefícios aqui, jogar em outra reforma, para tentar fazer a unificação. Analisando pelo contexto da reforma tributária, de acordo com as PECs, ela, em vez de diminuir a carga tributária, ela está aumentando a carga tributária. Ela não está, como se diz, chegando a
ao que nós queríamos, nesse caso, que realmente reduzir a nossa carga tributária que nós consideramos altíssima. Antes da pandemia, que nós temos agora 2 marcos que eu vou trabalhar, o marco antes da pandemia e o pós-pandemia. Antes da pandemia, a reforma tributária estava limitada ao imposto sobre o consumo. Pós-pandemia, agora nós temos que verificar, porque ela tem que tentar estabilizar ou até mesmo diminuir os efeitos da crise econômico-fiscal que estão ocorrendo ainda no país. Essa pandemia puxando consigo um acentuado problema de desemprego aqui no Brasil. E esse desemprego aqui no Brasil, automaticamente, ele afetou muito o setor de serviços, que é o setor que mais emprega aqui no nosso país. Nós somos do setor de serviços que também empregamos, direta ou indiretamente, muitas pessoas. E nós sabemos que a nossa carga tributária, a nossa carga trabalhista, ela é muito pesada. Tá? Em torno de 34% a 43,5% da folha de pagamento. Então, essa daí é uma onerosidade que nós temos, que ela está brecando, ela está freando a geração de empregos. E o que acontece? A própria Receita Federal, ela sabendo dessa situação, ela fez recentemente a diminuição de 50% do valor das contribuições não previdenciárias do Sistema S, tentando pelo menos melhorar o fluxo de caixa das empresas. São medidas paliativas que eles estão fazendo, tentando resolver. Reforma tributária, vamos tentar trabalhar como se fosse uma reforma de nossa casa. Eu vou reformar aquilo que não está mais dando certo, aquilo que já está com algum tipo de problema. Então, para eu poder reformar, eu tenho que detectar quais são os problemas. Não adianta nada eu querer tentar resolver o problema, digamos, de um lado e deixar descoberto o outro lado, porque não vai dar certo. E a reforma ela tem que ser ampla. Inicialmente, ela só pensou numa parte, como se diz, vou desonerar o consumo e vou, em contrapartida, onerar a parte de serviços, que é onde nós entramos, que deve aumentar a carga tributária no setor de serviços nosso em torno de 400%, principalmente no serviço do nosso serviço de advocacia. O que é que o governo tenta fazer com isso? O governo tenta vamos tentar fazer o seguinte, vamos tentar ressuscitar os tributos sobre a movimentação financeira, aquela CPMF. Estão tentando até hoje, só que o Congresso disse que não vai aceitar. Tá? Para tentar falar o seguinte, olha, para eu poder não aumentar em 400%, até 400% o setor de serviços, eu vou ter que tributar o que eu não estou tributando, como lucros e dividendos. Que eu, como contador, eu digo que já está sendo tributado, porque a partir do momento que a empresa paga o tributo sobre os lucros, automaticamente eu pagar novamente, eu vou ter um fato de dinheiro dobrado dentro da situação. Mas se for para melhorar, tudo bem. Se for para melhorar e diminuir, pelo menos, aquelas pessoas que são mais impactadas, que é a carga do trabalhador, seria ótimo. Tá? Uma vez que estudos apontam que o trabalhador hoje leva para casa praticamente em torno de 50% do seu salário. É como se eu estivesse trabalhando para ganhar 100 e levasse para minha casa, para ver o sustento da minha família, apenas 50% do que eu produzo. Tá? E o que acontece? Carga tributária elevada na área de serviços, carga tributária elevada, nesse caso, na folha de pagamento, vai levar para que eu tenha o que nós chamamos de emprego informal. E esse emprego informal é tanto prejudicial para o trabalhador, como prejudicial para a empresa, como prejudicial principalmente para o governo. Por quê? Porque a partir do momento que eu tiro da informalidade alguns serviços, alguns setores de serviços que até hoje trabalham na informalidade, eu vou conseguir tributar mais. O governo vai poder arrecadar mais ainda. E detalhe, dá uma segurança jurídica
para as outras pessoas, principalmente para o trabalhador, que é a parte menos favorecida. Tem estudos aqui recentes dizendo que no IBGE que diz que 87 milhões de pessoas estão sem ocupação. Imagine se nós colocássemos pelo menos a metade, 20% dessas pessoas na parte de ocupação, se eles conseguíssemos para eles o emprego. Mas para o emprego apenas com a carteira assinada, para que elas possam contribuir e gozar também dos benefícios que ela tenha, para que ela tenha uma segurança jurídica e nós tenhamos uma justiça tributária. Tá? É ideal a desoneração da folha de pagamento para que nós possamos fazer uma recuperação de empregos. Isso é praxe. Isso aí está mais do que impactado. Em contrapartida, o governo, como eu estava falando, o governo é o seguinte: eu dou esse benefício, mas em compensação eu quero redução, eu dou essa situação, mas eu quero redução de benefícios fiscais, ou até mesmo revisão de alíquota de outros tributos. É o que ele está fazendo. Aquela situação da PEC 110, a PEC 145, que ele vai gradativamente aumentando a carga tributária, estudos que nós já fizemos, ela vai levar. Hoje, eu pago, em vez de reduzir a carga tributária, eu estou aumentando a carga tributária. Eu estou criando um problema maior ainda. E não adianta hoje eu querer só onerar, só sobrecarregar um tipo de serviço, um tipo de segmento que seria os serviços, que é ele que mais contrata. O Centro de Cidadania Fiscal, ele até elaborou uma proposta para a desoneração da folha de pagamento, para que reduza o custo de contratação, tá? Inclusive falando sobre a tributação do imposto de renda, que vão aumentar as faixas de contribuições, a progressividade do imposto de renda, tá? Por quê? Porque eliminar a tributação da renda resulta em contribuições maiores, que é o benefício de todo mundo. Se eu eliminar a tributação da renda, eu vou conseguir para o meu a pessoa ela consiga um melhor rendimento. Período, teu tempo tem mais um minuto aqui para os 15 minutos regimentais, ok? Ok, doutor. Então, fazendo as considerações finais, a PEC, essa pandemia, na verdade, ela nos trouxe uma necessidade que nós temos muito grande, que a reforma tributária, tal como ela foi feita, ela não foi feita no conjunto, no total. Ela foi feita apenas segmentada, alguns segmentos. A política do toma lá da cá, tirou de um lugar para cobrir um outro. Eu vou descobrir um e vou cobrir outro lugar. E nós vemos que, realmente, a reforma tributária, nos moldes que ela está, ela realmente precisa de um pouco mais de atenção. Doutor? Perfeito. Ok, podemos parar. Qualquer coisa a gente faz no debate. Não, vamos para o debate. Bom, Período, gostaria de te agradecer. Muito obrigado pela tua exposição sobre esses aspectos aí da PEC 110, da PEC 45, né? Que hoje são as PECs que estão andando, e aí nós temos aqui um debate, entre Câmara e Senado para ver quem vai adotar o protagonismo dentro da reforma tributária, né? Quem será o protagonista da reforma tributária, e nós acabamos ficando no meio, né, dessas duas propostas que, em alguns pontos, elas são muito semelhantes, são muito parecidas, né, mas elas têm algumas diferenças aí bem marcantes que eu acho que depois a gente poderia entrar em detalhes. Bom, exatamente. Eu passaria agora a palavra para a doutora Ragéria Canawati, que é a nossa representante do estado do Amazonas, né,
para que ela possa fazer as considerações dela. Teu microfone está desligado, Rogério. Já estão ouvindo? Agora estamos. Boa noite a todos. Então, eu vou tentar fazer um paralelo entre 45 e 110 e falar um pouquinho sobre a questão dos benefícios fiscais, até porque não dá para estar no Amazonas sem tocar em Zona Franca de Manaus, né? Até para elucidar aí a questão dos debates e para que todos os participantes possam também conhecer um pouquinho do que é Zona Franca de Manaus, né? A PEC 45, gente, ela traz a ideia de que serão extintos 5 espécies de tributos, né? Dentre eles o IPI, o PIS, o COFINS, né? Tem também os 2 grandes impostos a nível estado e município, que é o ICMS e o ISS. Então, com isso, o que visa, né, essa PEC 45? Ela visa, enfim, criar um novo imposto denominado IBS, e esse IBS, além do IBS, também tem a questão do imposto seletivo, que também é bom mencionar. Em relação ao IBS, o IBS, ele vai ser... Eu não entendi muito bem essa questão do partilhamento, do compartilhamento dessa alíquota do IBS, mas eu vou tentar aqui explicar para vocês o teor de todos esses estudos que nós acabamos realizando através da comissão, tá? O IBS, ele vai ter uma alíquota definida por uma lei específica de cada ente. Então, quando eles falam, quando o texto menciona que o IBS vai ser um imposto a nível nacional, só que cada ente vai poder especificar uma alíquota. Então, e eu até acompanhei uma entrevista em que o Dr. Baleia Rossi conferiu para o G1, em que ele explicava exatamente como funcionaria essa alíquota do IBS. Né? E ele, no exemplo da entrevista, ele menciona que a alíquota federal do IBS, ela vai ser um X valor e que a gente aqui até especifica para efeitos de entendimento de todos os participantes em 7%, conforme o que foi falado lá na entrevista. Então, a alíquota federal do IBS sendo 7%, vai ter a alíquota do Estado. Se a alíquota do Estado do Amazonas ela for 11%, aí a alíquota do município de Manaus for 2%. Aí a forma como vai ser a incidência real da alíquota do IBS, se for realizada uma venda dentro do município de Manaus, para o município de Manaus, a alíquota vai incidir em relação à soma. Então, vão ser somadas a alíquota federal, que é de 7%, no exemplo que foi dado pelo deputado na entrevista, né? E 11% mais 2% e chegar, enfim, à alíquota de 20%. Então, essa foi a explicação que o deputado Baleia Rossi, ele fez na entrevista que ele proferiu para o G1 para explicar em relação a essa questão da alíquota, tá? Agora, algo muito importante que a gente consegue já de fato perceber é que o que visa ser implantado, que é justamente deixar de ter um sistema tributário complexo por conta das não cumulatividades, por conta de uma cadeia, ela se distorce ao mesmo passo em que nós percebemos como deverá ser feita essa apuração de alíquota. Eu vou precisar somar a alíquota federal, mas somar a alíquota do estado e do município e saber para onde vai. Por quê? Porque a partir daí a gente vai mensurar um destino. E quando a gente fala em destino, a PEC 45, ela já deixa qualquer funcionário aqui do polo da Zona Franca de Manaus com os ouvidos em pé. Por quê? Porque a ideia da PEC 45, e que como está sendo proposto, né, é justamente atingir e não conceder mais os benefícios fiscais como deveria. Porque quando a gente fala, e está no texto da PEC 45, que vai ser extinto o IPI, o PIS e o COFINS. Quando a gente fala, e eu nem toquei no ICMS, quando a gente fala de IPI, bom,
já atinge direto a Zona Franca. Porque qual é a ideia da Zona Franca de Manaus? Quanto maior a alíquota do IPI nacional, ela é muito melhor para a Zona Franca. Existe uma vantagem maior para as empresas que aqui estão. Por quê? Porque elas podem produzir com um amplo e vasto, tendo a possibilidade de, em vez de pagar o IPI, eu vou investir em produção para poder gerar mais renda, né? Até porque a Zona Franca de Manaus, a arrecadação da Zona Franca, ela está ligada diretamente ao PIB brasileiro. Então, quando a gente fala de benefícios fiscais, uma PEC que visa alterar o sistema tributário nacional sem o cuidado de apreciar determinadas regiões que vivem à base de benefícios fiscais, que é o caso da Zona Franca de Manaus, é o caso de outros estados também que possuem benefícios fiscais, é algo temerário, porque deve existir um estudo mais aprofundado e a gente percebe que não existe. É simplesmente informar que precisa desonerar, mas quando vai ser posto a explicação de como vai ser a efetiva apuração, e aqui eu já falei para vocês um trecho da entrevista que o deputado Baleia Rossi, ele conferiu para o G1, explicando como seria a alíquota do IBS, como seria a apuração do IBS. Então, daí vocês já mensuram o grau e a complexidade para se apurar a alíquota do IBS. Agora, em relação a todas essas exposições que eu estou mencionando aqui, em relação à proteção do desenvolvimento econômico de determinadas regiões por conta do benefício fiscal que é concedido a essas regiões, então é algo temerário. E quando a gente trata também da PEC 110, aí já vem o aspecto em relação aos benefícios fiscais, que a própria PEC, ela abrange um pouco a questão dos benefícios, mas é ligada à educação. Quando trata sobre o desenvolvimento econômico e sustentável das regiões, ambas PECs, ambos projetos de emenda à Constituição, eles são omissos a essas questões. Outra coisa que eu preciso mencionar aqui para vocês, e eu já me encaminho para a conclusão final, é que quando a gente fala de IBS, a regra fundamental para a Zona Franca de Manaus é sempre de substituir a importação. Então, quando você adquire um produto, nós aqui do Amazonas, para que vocês possam ter uma ideia, todos os produtos que são fabricados aqui, nós não temos como adquiri-los direto da fábrica, não. É como a Zona Franca, ela produz aqui, ela importa equipamentos, insumos, né? Mas é justamente para fornecer a todos os outros estados do Brasil. E quando isso funciona, é justamente para substituir as importações. E quando isso ocorre, caso fosse adotado para as saídas da Zona Franca de Manaus, o princípio que ele está sendo mencionado como IBS, ser no destino, o Amazonas aqui, ele estaria sofrendo substancialmente, ele ia sofrer grandes perdas. Por quê? Porque se vai destinar tudo para o destino, né, toda a arrecadação para o destino, como que o Amazonas vai conseguir sobreviver e manter-se através de um desenvolvimento sustentável e econômico, que é o projeto da Zona Franca de Manaus, né? Então, com essas palavras, eu encerro a minha fala aqui. Eu peço até desculpas se eu passei do tempo. Não, doutora Ragélia, a senhora foi muito pontual no tempo que foi concedido aqui, tá? Mas realmente as suas ponderações, as suas observações são muito relevantes e muito importantes no debate da reforma tributária. Certamente a questão dos benefícios fiscais ela é um ponto que deve ser muito bem trabalhado nas propostas de reforma tributária. Nós temos aí já na proposta de reforma tributária anunciada pelo governo federal
a extinção de outros benefícios fiscais federais também, que dariam, segundo o governo federal diz, uma receita extra de 50 bilhões de reais, né? E dentro desse cenário da questão dos benefícios fiscais, é inegável que os benefícios fiscais exercem uma função muito importante de desenvolvimento dos estados, assim como exercem uma função importante no desenvolvimento do Amazonas, né? Os outros estados da federação também precisam abrir mão dos benefícios fiscais para atrair ao seu território esses investimentos. Então, essas propostas de reforma tributária, em que se prevê a extinção completa desses benefícios, devem ser muito bem avaliadas pelo nosso parlamento, né? De modo a nós não criarmos dentro da Federação Brasileira uma desigualdade tão grande, né, que impeça o crescimento desses estados que hoje necessitam dos benefícios para a atração de investimento. E aí, tratando especificamente desse ponto, eu passo a palavra ao Dr. Gustavo Cipollati, meu querido amigo do Espírito Santo, né? Um estado que sempre foi muito agressivo na questão dos benefícios fiscais, né? Sempre trabalhou muito essa questão dos benefícios fiscais. E eu acho que o Cipollati pode trazer um pouquinho da experiência dele em relação a essa matéria e o que ele imagina como impacto da reforma tributária, né, daqui para frente, seja para a nossa federação, quanto aquilo que vai impactar no nosso dia a dia também. Então, Gustavo, te passando a palavra, te passo aqui, então, a condução do debate para a gente poder te ouvir aqui dentro desse tema. Rafael, Ragélia, Igor, Perildes, dão boa noite para todos. O pessoal que está assistindo também, é um imenso prazer de estar podendo participar aí desse encontro envolvendo aí o Colégio de Presidentes da OAB. Acho de extrema importância aí a gente estar conectando essas diferentes experiências e cantos do Brasil. No último encontro de colégios lá que a turma participou, até o Peroba, né? Ele comentou sobre isso, né? Como que o Brasil é grande, né? Então, é importante a gente ter essa experiência, essa vivência, para poder até romper de alguns conceitos e de algumas questões que estão sendo propostas, até pela reforma, né? Amplia os horizontes, né? Essa troca aí de informação. E também, né, agradecer aí o convite da nossa OAB Gaúcha. Eu acho que o tema é bem propício, né? Terra aí de Alfredo Augusto Becker. Ele fala aquela alegoria do manicômio tributário. Eu acho assim que para a reforma é perfeito, né? A gente começa a analisar. Eu vou só colocar assim. Eu acho que sempre é bom antes de falar, de tentar traçar uma conjuntura do que é o Brasil, né? Porque opinar por opinar, a gente acha que tem que estar dentro de um contexto. Eu andei analisando algumas coisas, né, dados aí que qualquer um pode acessar na internet, e o que a gente verifica é que reforma, a gente nunca saiu do ambiente de reforma. Reforma nunca parou, né, nunca deixou de existir. De 88 para cá, em matéria tributária, foram editadas mais de 400 mil normas, e nós tivemos, de 88 para cá, 16 emendas constitucionais em matéria tributária. Se não bastasse, quer dizer, nós tivemos 16 emendas constitucionais. Se não bastasse, numa busca do STF, lançando a expressão tributário, nós temos lá 8.450 acórdãos, 307 com repercussão geral e 47 mil decisões monocráticas. E são decisões relevantíssimas, né? O STF aí tem sofrido críticas a respeito do ativismo judicial e de tudo mais. Mas, assim, só para citar as últimas decisões, que são verdadeiras reformas realizadas pelo STF, limitação da correção dos créditos estaduais pela Selic. A gente teve essa questão aí tratando do sonegador e de criminalizando o não pagamento do ICMS. E tem agora também a discussão da DPF 198 sobre a questão desses benefícios fiscais. O Brasil hoje, o ministro Paulo Guedes, ele deixou, né, ele sempre consigna, né, que nós temos aí 300 bilhões em desoneração.
Então, realmente é um valor muito expressivo. Agora, você começar a criar um ambiente de propostas que falam em neutralidade, fim da extrafiscalidade, alíquota única, isso me lembra muito aí para os estudiosos do direito período pré-nazista, né? No sentido de que nós vamos, assim, passar a ser objetivados. É uma industrialização do direito e é uma absoluta incompreensão a respeito desse país amplo e desigual que nós vivemos. Sobre a minha experiência prática e o que a gente vê aqui, e essa questão realmente do Espírito Santo ser um estado aguerrido, é aguerrido por conta das necessidades. Eu peguei um caso aí até como procurador do Estado, e uma dessas empresas, aí, uma multinacional, né, que trata aí de proteína, quer dizer, uma dessas campeões nacionais, e a empresa querendo, né, ter o mesmo tratamento que estava sendo dispensado aos pequenos açougues e aos pequenos produtores aqui do Espírito Santo. Então, assim, vamos imaginar, vamos a partir de agora ter um direito tributário que aplique a mesma régua para todos. Como que vai ficar aquele produtor rural que tem a pequena roça e que vende para o pequeno frigorífico aqui no Espírito Santo? Então, assim, as questões elas não são questões tão simples que você pode estar dando um tratamento como se fosse um tratamento balizando por parâmetros aí, por critérios meramente racionais. Então, essa questão da realidade, né, da situação do Amazonas, de Goiás, de Santa Catarina, do Espírito Santo, como foi bem dito aí, o Rio Grande do Sul está passando por uma reforma, há essa necessidade de ter essa sensibilidade política de respeito aí à autonomia e ao federalismo. Eu fico muito preocupado com essa questão de centralização arrecadatória e de depois isso tudo, né, se falar em redução das desigualdades regionais e sociais por meio da distribuição de recurso público. Isso aí me lembra uma questão de clientelismo que eu creio que não funcione. É óbvio que existem distorções. Agora, essas distorções elas têm que ser resolvidas na lei. A lei deve criar. Você pode editar uma lei hoje nacional tratando de critérios objetivos para a realização aí com situações objetivas, com uma espécie de compliance, de verificação se aquele benefício ele se justifica, qual é o retorno social que está dando. Então, assim, essa questão toda solta, ela é preocupante, mas o remédio que está querendo se dar, ele, a meu ver, a história já demonstrou, né? Esse remédio de você equalizar o tratamento, ele está mais para um veneno do que para uma solução. Eu fico muito preocupado a respeito da origem de onde que essas propostas elas surgiram. A gente, por exemplo, né, vê o ministro, nosso ministro Paulo Guedes, ele deu uma entrevista na CNN que ele diz assim, né? Olha, ele até cita o Becker também, e ele fala o seguinte, olha, o que acontece com os tributos no Brasil, né, para o William, né, William Vac, é que 1/3, quer dizer, o nosso ministro, a autoridade máxima, sendo bem realista, ele fala 1/3 tem capacidade de fazer pressão política, faz lobby, vem a Brasília e consegue ser desonerado. Então, ele mostra como é que o direito tributário serve a poucos. Outro terço não tem lobby político, mas tem dinheiro e paga bons advogados tributaristas e acaba criando um contencioso de 2 trilhões. E o outro 1/3 só paga. Então, essa situação, ela é uma situação que, a meu ver, declarada, né, em rede nacional pelo ministro da Economia, ela deixa muito claro que você colocar na mão de distribuição de recursos não vai ter uma solução, né? Então, o problema do Brasil, a gente tem um problema aí, antes de mais nada, que é um problema estrutural. O número de leis, o número de decisões judiciais que já vieram não conseguiram dar conta de uma situação anacrônica. E o que está se propondo agora, se a gente for olhar a PEC 45, né, o Centro de Cidadania Fiscal, quem que subsidia o Centro de Cidadania Fiscal? Né? Se a gente for olhar as empresas que estão por trás, estão fazendo o papel dela, não acho isso ilegítimo. Mas é Vale, Itaú, Braskem, Votorantim e Natura.
Então, quer dizer, são empresas que não estão prestando serviço. Nosso direito tributário, a nossa realidade, ela é essa. Então, quer dizer, essas empresas estão vindo, o governo federal está falando que não vai ter aumento de arrecadação, mas não vai ter diminuição. Só que qual é a proposta que estão colocando? É uma proposta de neutralidade, de fim da extrafiscalidade e de aumento de 280%, 400% para o setor de serviços. Setor que mais emprega hoje no Brasil. Então, assim, de onde que vem as salsichas no Brasil, né? A gente tem que começar a se perguntar. Eu fico muito preocupado com esse estado todo de coisas, né? Esse estado manicomial que a gente vem suportando, né? O setor produtivo. E aí eu falo o seguinte, né? Se a gente for olhar, né, a questão estrutural, que eu digo assim, não é opinião minha, isso é a autoridade máxima da economia falando, né? Você pega o CARF, por exemplo, as instituições financeiras elas podem nomear 11 conselheiros para o CARF. A OAB, que é hoje tida como a instituição mais respeitada da sociedade civil, não nomeia ninguém. O micro e pequeno empresário, que consiste em 99% das empresas do Brasil, que emprega quase 70%. Nós hoje temos um problema de desemprego gigantesco. O micro e pequeno empresário, que emprega quase 70%, não indica ninguém. Você tem 5 bancos que indicam cada um uns 2 conselheiros no CARF. Aí você tem também como inovação legislativa, né? Lei do contribuinte legal. Quer dizer, esse universo de profissionais liberais, esse universo de advogados, nós somos 1,5 milhão de advogados, quase 4 milhões de bacharéis em direito. Quer dizer, todo esse universo ele é alijado. Nós não participamos do debate. Agora, quantos empregados tem um grande banco? Vocês sabem? 100 mil empregados. O maior banco do Brasil tem 100 mil empregados. E a reforma está sendo feita por eles. Então, assim, qual que é o grande problema hoje? O grande problema hoje do Brasil, a gente tem um ambiente de acirrado embate ideológico, a gente tem um ambiente em que realmente esses grandes grupos, né? E aí eu falo que tem grupos também de interesse dentro do próprio Estado, é óbvio isso, esses grupos, independente da legislação que venha, vão fazer a pressão. Você vê assim, só voltando ao CARF, né? O CARF, nessa lei do contribuinte legal, ele colocou agora para os pequenos e médios contribuintes que eles não vão ter acesso ao CARF, né? Agora que acabou o voto de paridade, você limitou lá em 60 salários, né, o acesso do pequeno médio contribuinte, quer dizer, do profissional liberal. Então, quer dizer, você virou um órgão mais democrático dentro desse manicômio, ele só vai servir para médio e grande devedor. Então, assim, essa situação toda ela é uma situação que, quando a gente começa a analisar esses critérios racionais, neutralidade, fim de extrafiscalidade, fim de benefício fiscal, isso tudo, para mim, repercute, reverbera naquele conceito nosso lá que vem do início do Estado moderno, que foi superado, né? A igualdade formal, né? A gente fala em dimensão, geração do direito, né? Que é a questão da igualdade material. Então, a gente está tendo uma reforma tributária que está colocando a gente num patamar, está nos mantendo, como Estado do Brasil, num patamar do qual nós nunca saímos. Então, assim, essas questões, a meu ver, né, estão sendo muito maltratadas. Eu fico assim, preocupado, porque não há dado empírico nenhum, não há análise de dado empírico. Não se sabe para onde a gente vai. Isso aí é quase igual assim, não, estou dando esse medicamento aqui que eu acredito que a gente vai chegar lá. Não há uma análise sequer consequencialista, né? Então, assim, em relação à Constituição Federal, aqueles princípios que regem o nosso artigo 3º, né? Os objetivos fundamentais lá da República, eu acho que essas propostas elas não suportam um sopro de constitucionalidade, né? Fico muito preocupado também porque nesse estado vulnerável de coisas que o brasileiro anda, nesse estado pandêmico, com esses tubarões aí nadando em volta aí do pobre do contribuinte, o momento ele é muito inadequado a você chegar e falar que você vai ter uma mudança de paradigma. Assim, eu acho que tem soluções. Uma outra reflexão que eu faço é que a academia ela tem que deixar a ideologia de lado. E cadê a proposta da academia, né? A gente não tem. Cadê a nossa proposta da OAB, né? Vamos fazer uma meia-culpa também. A proposta aí preocupada com o setor regressivo, né? Nós temos uma tributação regressiva, né? Desculpa aí, uma tributação regressiva recai sobre renda, né?
Cadê a reforma tributária com propostas de justiça fiscal, né? Quais são aí as ideias, né, que vêm sendo debatidas? O parâmetro de tributação do Brasil ele não atende a nenhum padrão da OCDE em relação aos países desenvolvidos, em relação às próprias economias liberais. Então, assim, qual é o padrão, para qual caminho que a gente está seguindo? A gente não consegue ter reflexo nem nas economias liberais e nem tampouco naquelas economias de esquerda. Então, eu fico assim, né? Acho que o momento é absolutamente inadequado para você empurrar uma reforma goela abaixo. Fico preocupado com a ausência da OAB. Eu acho que isso se dá por conta de uma questão de embate ideológico, mas a OAB tinha que estar lá dentro discutindo isso, exercendo o papel dela. A academia também tinha que estar trazendo essas ideias, essas análises, porque a gente vai ter mais do mesmo e eu acho que temos espaço aí para piorar. É óbvio que questões em relação à complexidade, tempo, dificuldade de fazer negócio, né? É uma situação assim anacrônica do Brasil que isso tudo pode e deve melhorar, né? Mas assim, no atual estado de coisas, essas propostas, né, que a gente não sabe nem qual vai ser a proposta que está vindo, mas essas ideias que estão sendo colocadas, eu acho que são ideias que não têm reflexo nenhum na realidade, são ideias que não encontram guarida na Constituição e são ideias que não mostram para onde nós vamos. São ideias, porque eu volto a falar, olha só, o governo federal, vamos colocar isso na cabeça, o governo federal falou que não vai aumentar nem diminuir a arrecadação. Se o setor de serviço, que somos nós aqui, e a massa de quem emprega, vai ter uma tributação que vai ser aumentada em 300%, é óbvio que alguém vai deixar de pagar. E quem vai deixar de pagar, imagino eu, é quem está propondo a reforma. É da onde está gestando essa reforma. Então, assim, é uma reflexão que a gente tem que acordar. Vamos acordar a advocacia, vamos acordar aí médicos, né? Vamos acordar prestadores de serviço, porque o debate está muito solto, né? E os cavalos estão galopando aí para um cenário que eu imagino que é um cenário pior aí. Depois eu até faço outras considerações aí, Rafael. Acho que meu tempo aí está se encerrando. Tinha um monte de coisa para falar. O senhor foi muito pontual, britânico, exatamente 15 minutos de exposição, Cipolatti. Uma exposição muito, muito adequada, pontual em relação às questões, né? São reflexões, e era o que eu colocava aqui anteriormente. Será que o momento para uma reforma tributária é esse? Né? E mais do que isso, será que nós precisamos mesmo de uma reforma tributária? Acho que nós precisamos de uma reforma infraconstitucional tributária, mas não uma reforma constitucional tributária, né? E eu acho que essa discussão não está sendo levada, né? Me parece que o ponto aqui em relação à PEC 45, né, a grande questão, a gente sempre trabalhou com conceitos fechados, por exemplo, a tributação pelo ICMS, qual é o fato gerador, qual é a hipótese de incidência, circulação de mercadoria, a prestação de serviço, né, no ISS, é prestar o serviço. No IBS nós não sabemos. Nós estamos dando ao legislador um cheque em branco para que ele possa tributar, como diria um amigo nosso aqui, o ar, eventualmente. Né? Porque a Constituição não vai delimitar o núcleo de incidência do IBS. Malgrado a tentativa de se levar essa proposta a ter uma simpatia da opinião pública, e isso efetivamente não ficou claro. Eu passaria agora, então, a palavra do Rio Grande para o outro Rio Grande, né? Do sul para o norte. Meu querido amigo Igor Medeiros, um prazer te receber aqui também. Passo, então, a palavra para as tuas considerações no tempo regimental aí de 15 minutos. Boa noite, doutor Rafael Koff Wagner, doutora Ragélia, doutor Período, doutor Gustavo. Há muito não os vejo pessoalmente. Espero que nosso próximo colégio de presidente possa acontecer, se possível ainda esse ano, para que a gente possa debater e esmiuçar nossas questões
Sobre a reforma tributária, muito já foi falado por quem me antecedeu. Tem uma missão muito difícil, doutor Rafael. E eu queria fazer um panorama bem por cima de um pouco de tudo isso, fazendo um fechamento. E aí eu vou primeiro para a PEC 45, que está em tramitação lá na Câmara dos Deputados, e que, recentemente, nos últimos 15 dias, ela voltou a tramitar nas suas comissões. Lá, ela é de autoria de Luiz Carlos Rauli, deputado que, desde 1990, propõe reforma tributária no país. É algo muito longínquo, essa reforma. Lá em 1990, eles já falavam em IVA. Ele, juntamente com o então deputado federal o Flávio Rocha, que é aqui do Rio Grande do Norte, e um grupo de outros 3 deputados. E esse mesmo IVA vinha se falando por 30 anos. Em 2019, o Flávio Rocha, ao tempo que o Luiz Carlos Rauli apresentou a proposta, começou a debater mais fortemente a proposta na Câmara dos Deputados, ele já mudou e disse que o IVA já não era mais solução. Aí a gente, por 30 anos depois, ele já mudou de ideia. E o Luiz Carlos Rauli, o que é que diz sobre isso? A PEC 45, ela não, aí eu vou fazer o paralelo já para a PEC 110, a PEC 45 ela não muda muita coisa para a proposta da PEC 110, que está lá no Senado Federal, que foi a proposta pelo CECIF lá, e que propõe o IBS. Eles falam que o IBS seria a nomenclatura mais moderna do IVA. No IVA da PEC 45, muito se fala na reunião de um número maior de tributos esses que hoje incidiriam sobre a relação de consumo e não sobre renda. Não se fala nem na PEC 45, nem na PEC 110 sobre renda. E outro dia, eu participei de um seminário na Abad, em São Paulo, e eu perguntei ao economista lá do CECIF, que fez um dos autores dessa proposta. Ele disse: nós não estamos falando sobre renda porque entendemos que seria um embate infraconstitucional. O que pretendemos é que se tenha, primeiramente, uma reorganização de todas essas contribuições que foram criadas ao longo do tempo, para depois termos uma reorganização no nível infraconstitucional. Eu concordo com o Gustavo, eu concordo com você, Rafael, que essas pretensões sem colocar no papel não funcionam muito bem. E eu estou tentando me lembrar o nome do economista, mas não está me vindo à cabeça. E aí eu questionei novamente a ele o que é que ele achava sobre como é que seria a tramitação no Congresso Nacional. E eles, naquele momento, já viam possibilidades de ajustes. Eles falavam: a gente está fazendo uma proposta bem ousada, mas a gente sabe que o Congresso Nacional vai poder mudar. Mas eu concordo com o Gustavo quando eu observo que o Congresso Nacional não está fazendo nada nesse momento. O Congresso Nacional não está debatendo como deveria debater. Existe uma terceira proposta, que é a proposta de reforma tributária solidária, encabeçado por alguns setores da economia, inclusive pelos secretários de tributação. E nessa proposta de reforma tributária solidária, ela muda um pouco quem faria a gestão dessa massa, desse bolo tributário arrecadado. E aí eles se colocam como secretário de tributação, como gestores do conselho, ao passo que hoje a União é quem faz a gestão da arrecadação do Simples Nacional. Os secretários de tributação propõem que eles sejam os gestores dessa massa tributária e depois de arrecadado faria as distribuições. Esses seriam os pontos que eu teria a falar exatamente sobre a reforma tributária.
Eu divijo com relação à extinção do Simples Nacional, com quem participei de debates e de discussões. Ano passado a gente fez um seminário aqui na OAB do Rio Grande do Norte, junto com o IPDT, e trouxemos representantes a nível nacional de todas as 3 propostas. E todos são unânimes em manter a questão do Simples Nacional. A extinção do Simples Nacional não está na conta política da aprovação da reforma tributária. Isso é um ponto muito bom para a advocacia de uma forma geral. É muito ruim para a advocacia para aqueles que hoje faturam acima de 4,8 milhões de reais por ano. E nós sabemos que tem escritórios com muitos profissionais e esses 4,8 milhões por ano representa muito pouco quando se distribui para pagar toda a força de trabalho. E aí só vai restar para nós advogados os planejamentos tributários. Não teremos mais como ter grandes escritórios se só restar a tributação do Simples para que nos mantenhamos competitivos. Eu queria fazer um paralelo com a fala de Ragélia, exatamente com relação ao convênio 190 do CONFAS, o convênio 190 do CMS. E aí, Gustavo, que está no Espírito Santo, e também Rafael, Períodes, nós representamos 5 estados que no final de 2022 teremos um impacto tributário, principalmente para o comércio atacadista e para o setor de serviços, muito grande, porque com a convalidação de todos os regimes especiais em dezembro de 2017, com o convênio 190, e com a posterior decisão do Senado Federal validando aquele convênio, nós, como estados em desenvolvimento, estados que necessitamos ter um fator competitivo para atrair novas empresas e manter essas empresas aqui, muito provavelmente, no final de 2022, nós teremos o comércio atacadista desses estados arrasados. Aqui no Nordeste, quando discutimos isso com o setor atacadista, da Bahia ao Maranhão, a opinião é uma só. Se acabar o regime especial do Nordeste, podemos fechar nossas empresas, porque as grandes atacadistas de São Paulo, Minas e Goiás vão tomar conta do Brasil. Por quê? Porque eles têm poder de compra. Eles têm um canal de compra muito diferenciado. Um atacadista, um distribuidor pequeno no Rio Grande do Norte, ele não consegue comprar igual que uma empresa de nível nacional como o Atacadão. O Atacadão, às vezes, coloca produto para venda na prateleira mais barato do que o distribuidor compra da indústria. Então, sem um regime especial, como é que isso vai ser possível? Como é que se vai ter uma competitividade? Estou citando o nome de uma empresa como o Atacadão, mas ele está fazendo o papel dele, ele está fazendo negócio, ele está comprando, está vendendo. Se a indústria tem um canal diferente, vender mais barato para ele, porque precisa bater uma meta, uma coisa ou outra, o Atacadão está fazendo o papel dele. Mas, do ponto de vista político, do ponto de vista jurídico, como é que a gente vai proteger a economia do resto do país? Vamos entregar toda a nossa economia, todo o nosso setor produtivo para grandes multinacionais? Eu acho que a gente precisa pensar nisso de uma forma muito, muito lúcida. Queria fazer um paralelo também com a questão da tributação no destino, que está tanto na PEC 45 quanto na PEC 110. O Brasil, ao longo dos últimos 10 anos, cresceu muito na produção de energia eólica. E essa energia eólica e energia solar, que são energias renováveis, por incrível que pareça, ela está crescendo muito mais em estados que tem pouca produção industrial. Então, toda a produção é escoada através de linha de transmissão. O Rio Grande do Norte, hoje, é um dos estados que mais produz energia eólica no país. E está crescendo muito a energia solar. Muito possivelmente, o Rio Grande do Norte, se já não atingiu a produção energética de grandes hidroelétricas, está muito próximo. Provavelmente, em 2021, já atinja e já ultrapasse com a capacidade instalada que está em obras no Rio Grande do Norte. Porém, esse ICMS não fica nada no Rio Grande do Norte. A reforma tributária ela precisa começar a trazer um pouco de justiça fiscal. Se o Estado produz a energia elétrica renovável, se ele abre mão dos seus campos para não ter uma produção agrícola mais forte,
Por que ele não poderia participar? O destino na tributação do ICMS, nessa reforma tributária, ela precisa sim ser levada em consideração. Eu ainda tenho mais 5 minutos e eu queria falar, por fim, do projeto de lei que trata sobre a tributação sobre dividendos. Eu tinha feito um paralelo lá no começo, e aí o projeto de lei que trata sobre tributação de dividendos, ele está em tramitação no Congresso Nacional e já vem numa velocidade bem expressiva. É o projeto de lei 9.636 de 2018, de autoria do deputado Patrus Ananias. Ao passo que em 1995 se propôs às empresas do Brasil a criação e o acréscimo da contribuição social sobre o lucro líquido, dando em compensação a desoneração da tributação sobre dividendos, criou-se a contribuição e agora, 15 anos depois, estão propondo, 25 anos depois, né? 25 anos depois, estão propondo manter a mesma CSLL e tributar os dividendos. Para nós, da advocacia, se a tributação de dividendos passar a ser uma realidade, o Simples Nacional ele não vai ter mais proveito nenhum para a gente. A OAB tem uma frente parlamentar muito importante. Essa semana comemorou uma grande vitória. E eu acredito que deveria, sim, se parar para olhar sobre isso. Porque a tributação, a gente não precisa ter reforma tributária para ser atingidos de forma muito drástica. Basta passar esse projeto de lei e começar a tributar dividendo de advogado e tributar de forma dúplice. Seriam essas as minhas considerações, doutor Rafael. Vamos ao debate. Perfeitamente, meu amigo Igor. Muito pontual também e esclarecedora a tua manifestação, né? E eu começaria aqui o nosso debate trazendo aos colegas algumas informações que nós temos visto na imprensa, né, sobre a proposta que será entregue amanhã pelo governo federal ao Congresso Nacional. Essa proposta prevê a unificação do PIS e da COFINS, né, a uma alíquota única, uma alíquota flat, vamos dizer assim, de 12% ou 12 alguma coisa por cento. Hoje, a maioria dos escritórios ou das pessoas jurídicas que trabalham na nossa área, na advocacia, recolhe pela sistemática cumulativa, uma alíquota de 13,65, né? Nós passaríamos, então, já para essa alíquota de 12% ou superior a 12%. Como é que os colegas veem essa realidade e o que entendem que pode ser objeto aqui de debate pela ordem, né? Para uma discussão, para que a gente não sofra esse impacto e esse aumento excessivo de uma carga tributária? Quem é que poderia se manifestar? Eu acho que o Gustavo, tu tens alguma consideração? Talvez não ficou claro, né, nesse projeto aí se haverá o conceito de insumos, né, ou o direito aos insumos será amplo, mas vejo que nós temos um problema muito sério aqui. Qual é o nosso principal insumo? É a mão de obra. E a mão de obra não dá crédito de PIS e de COFINS, né? Como é que nós podemos sair dessa sinuca, vamos dizer assim? Eu volto a falar essas fórmulas, né, que tratam de maneira planificada e ignorando o plano da realidade. O resultado sempre é um resultado catastrófico.
eu imagino que essa situação, ela sendo bem colocada nos termos do que é a realidade da advocacia e a realidade de grande parte dos prestadores de serviço, ela vai sensibilizar todas as esferas do governo. Os últimos dados, o Períodos até falou muito bem, colocam, né, o Brasil tem 12 milhões de desempregados, tem 38 milhões de pessoas que estão na informalidade. O contingente de advogados, caso você tenha, por exemplo, com PIS e COFINS, um aumento de 300% da alíquota, e avançando essas demais reformas, né, essas demais propostas, é natural que grande parte da advocacia ela vai para a informalidade. Você não vai ter como se sustentar. Eu não sei quais são os advogados que estão conversando lá em Brasília e quais são os economistas. Eu acho que é só tributarista rico, né? Eu acho que a turma não está tendo noção do que é advocacia. Eu até brinquei aqui no webinar que o debate que nós tivemos na OAB aqui do Espírito Santo, sensível à advocacia, foi a questão da van. Quer dizer, grande parte, a massa de advogados não tem dinheiro para comprar carro. Então, você fica imaginando aquele advogado que trabalhou um bom período de tempo e vai ter lá, na hora que receber lá os suados 5, 10 mil reais de honorários, como que ele vai estar conversando para o cliente dele com um aumento aí de 300% de alíquota de PIS, COFINS, fim do Simples, IBS com alíquota de 25%, 30%. Eu acho que isso vai na contramão de direção de qualquer tipo de avanço em termos tanto do interesse do fisco arrecadatório, porque isso vai jogar uma massa de pessoas para a informalidade, como também dessa população de advogados. Então, eu volto a falar, nós temos mecanismos, né? E o sistema constitucional ele já avançou há um bom tempo para que essas condições, essas desigualdades materiais, a capacidade contributiva, né, que isso não seja ignorado, jogado no lixo. Eu acho que os números são números aí contundentes, né? Como eu volto a falar, a realidade se impõe. Os dados do CAGED, né, nessa questão aí do benefício agora da Covid, foram 97 milhões de pessoas que eles aprovaram. Então, a gente está com um Estado assim, que está carregando uma massa muito grande de gente, dependendo do Estado. E se você não tiver noção dessa fragilidade, desse contingente e da natureza da atividade do profissional liberal, isso tem que ser bem passado. Eu acho que valeria até a OAB começar a investir numa análise de qual é a situação do advogado, né? A situação dos advogados nos estados, questão de rendimento, questão de como é que está a formalidade, se tem escritório, se emite nota. Nós aqui no Espírito Santo, nós estamos trabalhando junto ao SEBRAE para tentar, né? Tá até para sair um convênio, isso aí o pessoal tem trabalhado muito aí para trazer essa noção até de empreendedorismo para a advocacia. Não é mercantilização, não, mas é empreendedorismo. Para o advogado começar a ter condições de saber quanto que custa a despesa dele, o serviço dele, qual é o mínimo que ele tem que cobrar para aguentar um processo durante 10 anos. Senão é melhor ele nem pegar esse processo. Então, assim, nós estamos ainda num estágio muito artesanal. Então, esse tipo de situação, eu acho que tem que ser tratado no plano político, entendeu, Rafael? Tem que ser tratado no plano político e trazendo esses dados. É a realidade que se impõe. E eu acho que esse tratamento no plano político, Gustavo, se tu permites que eu complemente, ele não pode ser uma bandeira só nossa, mas é uma bandeira de todos os prestadores de serviço. Médico, advogado, engenheiro, arquiteto. Acho que o pessoal não se deu conta ainda do impacto que essa reforma tributária, na forma como proposta, ela pode trazer para o setor de serviços, né? Então, acho que deve haver, sim, deve-se calibrar a proposta em relação ao setor de serviço, sob pena, como você muito bem falou, né? Se alguém vai pagar mais para que alguém pague menos, né? Tem que ver quem é que está pagando menos, né? E aí a gente viu que são essas
essas corporações que estão, de fato, financiando, né, essa chamada think tank aí, que é o CCIF, né, que trouxe a proposta da PEC 45. Eu volto a falar, Rafael, eles estão no direito deles. Claro. Eles estão no direito deles, são organizados, têm dinheiro, têm meios, né? Tem grandes escritórios, até de advocacia, trabalhando ali, grandes juristas, né? O pessoal está ali dando todo subsídio. Agora, eu acho assim, fundamental e importantíssimos eventos como esse, porque a zona de pensamento comum e de convergência ela é muito grande e forte. Então, assim, não há dúvida do que está se falando. A gente consegue ver concretamente qual é o caminho errado, o que não vai dar certo. Então, assim, a OAB, né, e aqui nós somos formadores de opinião, a gente tem... Tudo bem, vamos aguardar amanhã, vamos ver o que está vindo do governo federal, porque estão falando que vai caminhar uma proposta toda de forma unificada, né, entre Senado, Câmara, e a gente sabe que, por exemplo, a Câmara está apoiando muito, né, essa questão da PEC 45. Então, assim, mas a gente tem que ter uma voz, e uma voz em relação a estar colocando aí, olha, a bandeira nossa da OAB, está explicando, está tendo essa mensagem clara, porque o direito tributário no Brasil, a gente tem um problema cultural imenso, né? O brasileiro não gosta, com razão, de pagar tributos, né? A questão do pacto social aqui no Brasil, ela é muito mal vista, percebida e sentida. A gente não tem o Estado dando aquela retribuição que a gente espera, né? Eu falo assim, Brasil é o país do carnaval, lembro até de Becker também, carnaval tributário, Brasil é o país do futebol, e no direito tributário, né, dados aí de 2015, nós também somos penta, né? Por 5 anos seguidos, o Brasil foi o pior índice de retribuição. A população tem a pior sensação da retribuição tributária no Brasil, dos países da OCDE. Então, assim, o povo é muito sofrido, ninguém aguenta, o sistema tributário é complexo. Então, a gente tem essa obrigação de situações como essa, de convergência, de estar passando essa mensagem, né? E de estar falando, não, vamos aqui, ó, vamos fincar bandeiras e colunas nessa discussão aqui que ela tem que ser feita, porque está no caminho errado. Então, assim, eu não acho isso difícil. Eu acho que, como bem dito e já analisado, não creio que o nosso ministro da Economia tenha más intenções. Acho que ele tem uma disposição para querer fazer mudar. Não sei se o caminho que ele está tomando é o caminho correto. Nosso Congresso é um Congresso reformador. Agora está faltando gente com boas intenções para pensar, se unir e ter uma voz. Senão vai ser varrido, vai ser tratorado. Então, assim, por isso que eu volto a falar. O momento que a gente está tendo aqui, essas conversas, né? A ideia do Colégio de Presidentes, eu acho uma ideia sensacional. E a gente tem que difundir essa informação, né? Tem muita coisa para melhorar, agora tem muita coisa que pode piorar também. E aí a gente está agora no campo que é o campo mais importante. E nós estamos exercendo funções aqui, nós estamos na ordem, que é o campo político. A gente tem que pegar, tem que ter dados e tem que levar isso para frente, porque nós vamos pagar. Você leu existem N razões para a reforma, né? E eu volto a falar, dados, né? O brasileiro ele trabalha 153 dias do ano para pagar tributo. E a gente tem que pagar saúde, tem que pagar educação, tem que não sei o quê. Então, assim, são coisas que a gente tem que começar a estar digerindo e trazendo para esse campo para poder ter uma postura em relação a esse momento, né? Esse interregno aí que está sendo criado para tentar tirar alguma coisa de proveito, né, positivo para a sociedade. Perfeito, perfeito. Eu passaria a palavra para nossa colega, a doutora Ragélia, né, para que ela fale um pouquinho sobre essas vantagens e desvantagens da CBS, né, que é essa contribuição de bens e serviços que se pretende propor, ou que se noticiou, será proposto pelo governo federal. Nós estamos, que nem eu brinco, por enquanto nós temos a reforma tributária de PowerPoint, né? Porque a do governo federal é a reforma tributária de PowerPoint. Nós ainda não temos uma proposta específica em relação ao ponto.
sobre essa questão das vantagens e das desvantagens, eu trago até as palavras do Dr. Igor, do início, quando a gente falava sobre futurologia, porque, de fato, a gente não tem um texto protocolado, mas se especula-se já quais são as possíveis vantagens e as desvantagens. E hoje eu tive a oportunidade de conversar com o Dr. René Longo, ele é professor da FGV, justamente sobre isso. Então, o ponto-chave sobre uma grande vantagem seria a extinção, né, do PIS e COFINS com a unificação. Então, acredito que isso seria, sim, uma vantagem, já que a gente fala sobre duas contribuições complexas e, principalmente, ia dar uma folga para os nossos amigos contadores. O doutor Pérez aqui pode falar também em relação às questões das obrigações acessórias, que essas duas contribuições aí, elas refletem no dia a dia da contabilidade. E como vantagem principal é justamente unificar. Quando a gente unifica, fica um entendimento melhor, um entendimento unificado, mais ou menos assim, né? Agora, uma grande desvantagem, e eu vejo com um temor real, é que hoje nós temos PIS e COFINS e juntos a gente tem uma tributação de 9,25%. Já com a CBS, que seria justamente essa contribuição de bens e serviços, que é uma das propostas que especula-se que será do governo, que vai ser apresentada amanhã, ela vai passar de 9,25% a 12%. Então, pode até ser considerado um aumento ínfimo, né, por conta de percentuais, só que no bolso de cada empresário, no bolso do contribuinte, isso aí vai refletir muito. Então, eu já vejo com um certo temor em relação a essa... Seria uma substituição que, na verdade, o que nós esperamos é que seja substituído por algo menos complexo e que desonere, não que se torne complexo ou que não tenha tanta complexidade, mas que, embora aumente a carga tributária, então, existe meio que um contrassenso aí em relação a essa criação da contribuição sobre bens e serviços. Perfeito, perfeitamente. Bom, eu vou já encaminhando para o encerramento, nós já estamos com quase 1h30 aí de debate. Eu vou fazer uma rodada aqui entre nós, começando novamente pelo Período, depois Ragélia, Cipolatti e Igor, trazendo uma pergunta para vocês, para que seja respondida de forma muito rápida, muito breve, e a gente já deu o encaminhamento. Nós estamos vivendo uma época, um período jamais visto, diria eu, na história da humanidade. Nós temos hoje uma pandemia mundial, né, que está afetando a economia do mundo inteiro, não só do Brasil, como de qualquer país hoje que se diga aí, qualquer nação mundial está sofrendo os efeitos, os impactos da pandemia. Sejam os efeitos em termos de saúde pública, sejam os efeitos econômicos que essa pandemia trouxe para esses países, para a economia desses países. Nós somos o segundo país que mais sofreu os impactos e os efeitos de saúde pública. Só perdemos em número de casos, em número de mortes, se não me engano, para os Estados Unidos, né? Então, vejam que o Covid está sendo devastador, a pandemia está sendo devastadora no país. A pergunta que eu faço aos senhores é a seguinte: é momento de se falar em reforma tributária? Período. Acho que tem que ligar o microfone aí. Pronto. Opa, doutor. Tá ouvindo? Tá. Esse momento agora não é o momento agora de a gente estar tratando agora sobre a reforma tributária. Em primeiro lugar, nós decidimos verificar quais são os efeitos, quais foram as consequências dessa pandemia, para depois tratarmos de reforma tributária.
reforma tributária, tal como ela está sendo feita, ela não vai resolver a curto prazo esses impactos, essa parte negativa que houve na pandemia. A minha resposta seria, nesse caso, que não seria o melhor momento. Perfeito, Períodos. Passaria, então, para a Ragélia, para as considerações e manifestações finais dela. Bom, eu vejo que o momento em que nós estamos, assim, concordo com as palavras do Dr. Períodes e vou além. O momento agora é de se pensar num plano de retomada para todos aqueles empresários que, infelizmente, eles tiveram que fechar as portas, tiveram que renunciar a determinados investimentos na própria atividade para poder custear a folha de pagamento dos seus funcionários, por exemplo. Porque a gente sabe que muitas foram as medidas que foram liberadas, só que pouquíssimas empresas, pouquíssimos empresários puderam gozar desses créditos. E quando a gente fala desses créditos, foram justamente aquelas linhas de créditos que foram liberadas, né? Então, acredito que se estivermos focados em uma reforma tributária hoje, do jeito como ela está, através dos textos que nós já conhecemos, através da PEC 45, a PEC 110, e que muito provavelmente a gente vai conhecer um outro texto amanhã pela proposta do governo, o foco não vai ser o contribuinte, o foco vai ser outras pessoas inerentes a essa reforma tributária que hoje, pelos textos que nós já conhecemos, ela não existe um estudo amplo por conta para verificar as questões muito personalíssimas das regiões que é necessário que seja feito e hoje nós não temos. Um reflexo disso é a questão dos benefícios fiscais das regiões. Outra questão muito importante que está sendo despercebida é a questão do comparativo de receitas. Não tem como nós verificarmos primeiro as receitas se nós não pararmos a sangria das despesas. Então, falar e discutir sobre reforma tributária sem analisar e barrar essa sangria de despesa que ocorre, acredito ser muito temerário, até porque o objetivo é, hoje, salvar vidas por conta do Covid. E salvar vidas é a vida do empresário que está querendo sobreviver, querendo respirar, é a vida de todas as outras pessoas que hoje encontram um sistema público de saúde defasado. Então, acredito e finalizo com essas breves colocações aqui. Muito obrigado, doutora Ragélia Kanawati, falando diretamente de Manaus, no Amazonas, né? Eu passaria agora para o Cipolatti para que faça a sua manifestação final aí, que a gente possa ir encaminhando aí para o nosso encerramento. Meus amigos, eu, como bem dito assim, né, por fazer parte do manicômio, que eu vejo que historicamente já está estabelecido, o estado de reforma nunca parou, né? Nós loucos aqui iremos viver essa loucura constantemente, até que aconteça, não sei, um meteoro caindo aí de Júpiter e melhorando ou terminando com essa situação toda. Sem dúvida nenhuma que nós estamos assim num momento de grande fragilidade, né? Fora as brincadeiras, né? Eu até falo assim, essa questão da pandemia. Você conversava com alguém até 4 meses atrás, conversava com um amigo meu e falava assim, ó, o governo, aí, o Estado, a União está querendo ter acesso aos seus dados de celular para ficar te monitorando. Isso era impensável. Então, assim, veio a pandemia, falaram que para brigar contra a Covid seria justificável você estar democratizando os seus dados de celular, né? Então, isso foi algo assim que a cabeça do homem, né? Ela, num momento de tamanha tensão e num momento que a gente não sabe nem para onde está indo, você não está em condições adequadas para poder estar realizando um debate apropriado em ambiente público. Então, eu realmente, analisando em termos do ser humano,
não acho o momento adequado. O ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele mesmo, nas últimas entrevistas, isso aí de sexta-feira para cá, ele disse que quem está fazendo previsão do futuro é charlatão. Ninguém sabe o que vai acontecer com o PIB do Brasil e tal. E como que a gente vai falar em reforma, estabelecer parâmetros nesse estado de incerteza, né? Eu acho interessante que eu ouvi um dado aí nesses últimos dias, eu não imaginava isso. Janeiro, fevereiro, a arrecadação federal havia aumentado em 20%. Então, olha, a arrecadação federal, sem qualquer alteração, né, da legislação tributária, ela já tinha dado esse pulo. E uma situação que a Ragélia falou, que eu acho que essa reflexão é importantíssima, é que a reforma tributária ela tinha que estar vindo junto hoje 5.570 municípios. A maioria não se sustenta. Vive da repartição tributária, de dinheiro de repasse dos estados, da União. Então, assim, qual é o estado que o brasileiro quer, né? Essa que teria que ser a pergunta inicial, né? Olha, qual o estado que você quer? Qual o estado que você precisa? E a partir daí, dessa definição, de uma definição madura, bem construída, agora a gente tem que pensar como é que eu vou custear esse estado. Aí sim deveria vir a reforma tributária. Então, assim, nessa situação de interregno, a gente não sabe para onde vai, eu acho complexo você falar que vai conseguir corrigir ou abrir os grilhões, aí, as portas desse manicômio tributário. Eu acho que nós vamos continuar presos nele. E não sei, acho que tinha muita coisa para falar. Rafael, muito bacana aí a iniciativa. Tinha que falar de CPMF, essa tributação digital também. Eu só vou fazer uma reflexãozinha, que eu não vi ninguém falar isso, e eu acho que a gente tem que começar a pensar, o pensamento do imposto digital, da CPMF, ele não tem nem que se limitar ao tributarista. Porque tem uma coisa que eu acho assim, a gente vai criar o Facebook da União, né? Um TikTok, né? Porque acho que o pessoal não imaginou ainda. A partir do momento que você cria esse imposto digital, essa contribuição, não sei qual é o nome que vão dar, você vai estar sendo monitorado full time. E hoje a gente está vendo, você tem o Eric Saddam, filósofo francês, você tem o Snowden deu uma palestra sensacional, depois eu vou mandar aí, quem tiver o interesse, né? Falando dessa questão que nós estamos num patamar de... o neoliberalismo virou tecnoliberalismo. A vida ela foi industrializada. Nada do que foi feito na década de 90 no Brasil tem paralelo hoje com o imposto digital. O controle que o Estado vai ter do seu dia a dia, da sua vida, da sua rotina, dos medicamentos que você gasta, da onde você vai, que dinheiro que você utiliza e de tudo mais, o controle desses dados, o uso desse dado, o compilamento, o uso dos algoritmos, dos robôs, ninguém está pensando nisso. Ninguém está pensando nisso. E isso está sendo o maior debate que está sendo travado no mundo inteiro. Você tem a questão do Brexit, você tem a questão da Cambridge Analytica, você tem a questão da eleição dos Estados Unidos. Eu tenho um pouco de reticência em relação a essa questão da fake news, que alardearam muito aqui no Brasil, mas você está tendo essa discussão aqui também. Só que estão criando um Facebook ou um TikTok, né, para agradar chineses e americanos, aí, azuis e vermelhos, do nosso Estado, né? E isso tem que ser muito bem pensado. É um poder muito grande em relação ao controle da personalidade e individualidade aí do ser humano. Então, isso extrapola muito até a própria importância arrecadatória, apesar de eu achar que essa barreira digital ela tem que ser rompida. Não tem como. O nosso contencioso, o anacronismo do nosso sistema. Eu estava vendo hoje, teve uma pesquisa do INSPER, mostrando que os países da OCDE, o que tem de crédito, né, o contencioso tributário, ele corresponde a 0,28% do PIB. Na América Latina, 0,19% do PIB, quer dizer, menos de 1%. No Brasil, é 73% do PIB. Então, assim, são números que você fala, olha, apesar de tudo que está acontecendo, estado de coisas, a gente vai ter que continuar nessa
não é o momento para reformar, mas a gente vai continuar nesse trem aí, reformista aí, passando a mil. Desculpa aí ter me alongado, mas era uma questão que eu queria soltar. Boa noite a todos aí. Não, problema nenhum. O senhor, quando fala em azul e vermelho num evento da OAB do Rio Grande do Sul, sabe que azul e vermelho aqui é a grande dicotomia aqui no nosso estado, né? Vai dar confusão. Vamos lá. Bom, passando a palavra para o Igor. Igor, por gentileza, para tuas considerações finais, depois volto comigo para a gente fazer um encerramento, ok? Acho que o microfone está... Teu microfone. Rafael, você fez uma pergunta de difícil solução. Será que é o momento de se discutir se fazer uma reforma tributária? Eu gostaria de fazer um paralelo com a economia, fugir do direito. Nós, como Brasil e como mundo, já vínhamos em um processo de mudança de perfil de consumo acelerado. Esse perfil de consumo, ele vinha muito acelerado e ele aconteceu um salto de 10 anos em 2 meses. A gente tinha um modelo de perfil de consumo até fevereiro. Em março, as pessoas tiveram que aprender a consumir de outra forma. E isso vem a um dado específico. Em maio, os tributos federais teve um acréscimo de arrecadação de 10%. Em junho, foi mais de 10%. E aí a gente fala, mas está tendo crise, as pessoas não têm dinheiro e está aumentando o consumo, a arrecadação do tributo federal. Por que está aumentando? Porque, na minha ótica, o comércio informal, as relações informais do Brasil foram interrompidas, as pessoas estão trancadas dentro de casa. E aí todo mundo precisou aprender a comprar no Magazine Luiza, na Casas Bahia, na Americanas, no iFood. E aí vem toda a tributação federal incidindo sobre esse serviço. Isso é um ponto. É o modelo de consumo de produto. Mas a gente tem uma outra coisa que eu acho que a reforma tributária ela é latente para pelo menos esse ponto. O consumo de serviços digitais no Brasil hoje, ele não é tributado em regra. Igor, dê um exemplo. O Spotify. Das pessoas que estão no seu ciclo, seja classe A, classe B, classe C, classe D, pelo menos uma pessoa na família tem Spotify, tem Deezer ou Netflix. E as companhias são sediadas em outros países. Esses serviços, que para mim são produtos, eles estão movimentando a economia, eles estão gerando riqueza e renda, mas eles não estão sendo tributados. Talvez nós, advogados, nós, prestadores de serviço, de uma forma geral, estejamos na mira de uma arrecadação que não deveríamos estar. Eu vejo que esse congresso reformista, essas propostas reformistas, elas estão mirando em algo que são esses serviços vendidos via internet e vão encontrar outra coisa. Vão encontrar nós, prestadores de serviço de carne e osso. Porque essa discussão de como é que vai tributar esses prestadores de serviço, ninguém ainda sabe como operacionalizar e não está posto na mesa. Eu vou dar um exemplo. Nós hoje compramos um pente para pentear o cabelo. Comprávamos. Mas hoje você pode comprar o molde do pente e imprimir o pente em casa, no formato que você quiser. E aí você vai comprar esse molde do pente aonde? A empresa que está vendendo o molde do pente é brasileira? Muito provavelmente não. Mas o seu cartão de crédito é. Quando você faz o cadastro lá na empresa, você coloca seu CEP. O porquê o estado o qual você mora, o porquê o município o qual você mora não recebe parte desse tributo. O porquê a União não recebe parte desse tributo. Essa discussão na reforma tributária, eu entendo que ela é premente. Existe muita riqueza sendo gasta
sem a tributação. Então, nesse ponto específico, eu acredito tanto que tem que ter reforma tributária, pela mudança do perfil de consumo das pessoas, pela aceleração dessa mudança, quanto pela... eu entendo que na reforma tributária, o prestador de serviço tradicional ele precisa ser diferenciado. Quando alguém vende um molde, ele está vendendo um produto. Quando alguém vende uma música, ele está vendendo um produto. E nós, advogados, vamos ser atingidos se politicamente não nos organizarmos. Com relação aos pontos que os colegas falaram, a discussão que a população hoje está silenciando a ter, é muito difícil você ter uma discussão com as pessoas isoladas em casa, com a imprensa, com a mídia e com nossos líderes a nível federal, estadual e municipal, todos calados, dizendo, fique em casa, porque você já faz 4 meses que você está em casa, mas a gente ainda não conhece qual é o problema que vocês estão enfrentando. A gente ainda não conseguiu aparelhar o sistema de saúde e a gente não sabe se esses decretos que nós estamos publicando vão ser revogados daqui a uma semana, porque se o comitê científico disser que é para revogar, eu vou revogar, porque senão o Ministério Público vai me processar. O ambiente social e político que estamos vivendo no Brasil hoje, ele está às avessas. Eu concordo. Discutir uma reforma tributária no momento atual vai precisar de muitos homens e mulheres de coragem, que não tenham medo da pressão das corporações, porque é quem está ditando a reforma tributária no Brasil. Não são só os bancos, não, Gustavo. Eu entendo que há corporações de servidores públicos que também estão ditando, eles também estão batendo o pé e estão dizendo o que é que pode e o que é que não pode. Mas a sociedade civil organizada, que não está inserida dentro desse modelo de corporações, ela vai pagar a conta se não acordar, se não sair dessa zona do medo, porque a reforma tributária ela vai acontecer, por mais que não seja o momento, mas ela vai acontecer. E aí nós, como formador de opinião, como os colegas falaram, nós precisamos tentar chamar a sociedade, chamar as nossas realidades, a Gélia lá no Amazonas, Períodos lá no Roraima, Gustavo no Espírito Santo, você no Rio Grande, e eu aqui nesse pequeno estado do Rio Grande do Norte, a gente precisa começar a trazer essas discussões sobre tributação, sobre a interferência que Gustavo falou do imposto digital, mas, Gustavo, com o SPED hoje, eles já sabem tudo, Gustavo. Com o SPED hoje, eles já sabem 90%. Eles vão saber agora dos 10%. Com aquele dinheirinho da cerveja que a gente compra, eles vão agora saber quantas cervejas a gente toma e qual é o modelo, qual é a marca. Mas 90% das nossas despesas com o SPED já há condições de se cruzar as informações. Então, precisamos debater, mas precisamos ter muita coragem. Eu acho que nesse momento o brasileiro ele está de joelhos, com medo de um inimigo que ele não conhece. E quem está pondo esse medo, a gente precisa identificar e precisa se colocar. A discussão ela é necessária. Essas são minhas considerações. Perfeito. Bom, infelizmente, a gente tem que encerrar aqui o nosso debate. 1h45 desse evento, muito rico, trazendo as visões dos 4 cantos desse nosso trazendo a visão dos 4 cantos do nosso país, né? Como o Gustavo bem colocou, talvez nós aqui não conseguiríamos acabar de debater esse tema, porque o tema é muito grande. Hoje agradecer a todos vocês, ao Períodos, a Ragélia, ao Cipolassa, na nossa OAB do Rio Grande do Sul. Essa casa está sempre de portas abertas para contem sempre conosco, contem sempre com a Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul, com a nossa Comissão de Direito Tributário, estarmos juntos nessa noite de segunda-feira, né? E agradeço novamente pela disposição. Agradeço também a nossa assistência,
ao nosso pessoal de apoio, a Evelyn, Pati, ao Diego, de suporte. Muito obrigado por tudo e até a próxima, até o nosso próximo evento, ok? Vou pedir que todos fiquem aí na câmera, só vou tirar uma foto aqui, todo mundo. Aí, muito obrigado. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos, boa noite, até a próxima.